Abençoado que é de manhã. Hoje eu cheguei mais cedo do que o comum, meu relógio me enganou, não sei se o de vocês também, mas parecia que ia entrar o horário de verão e aí despertou às 6 da manhã, né? Então quando foi 7 horas eu estava aqui na porta, bem tranquilo, faceirinho, né? Mas glória a Deus por tudo, né? Melhor é chegar antes do que depois, né, gente? Em nome de Jesus. Aí deu um tempo para oração ainda maior. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada. Eu queria falar um assunto hoje muito importante. Nós estamos nesse mês de outubro falando sobre o revestimento de Deus, do Espírito Santo, da importância das pessoas se revestirem de Deus, sabe? Olha, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos ensina, né? Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Se o crente não for revestido de Deus, ele não aguenta os dardos inflamados do inimigo. Nós morreríamos facilmente. Facilmente Satanás nos destruiria se nós não fôssemos revestidos de Deus, pessoal. E você tem que ter essa consciência, né? E aqui no livro de Atos, no capítulo 1, o evangelista Lucas, ele ensina, meus irmãos, a igreja a esperar a promessa de Deus, o revestimento de Deus, que aqui é o Espírito Santo. E eu queria falar para os irmãos sobre isso, sobre essa espera, né? Esse tempo, essa paciência para esperar, meus irmãos, que às vezes as pessoas parece que lhes falta. Atos capítulo 1, meus irmãos, no versículo 4 diz assim, ó. Atos capítulo 1, versículo 3 também ajuda, né? O versículo 3, o versículo 4, e depois o 5 e depois o versículo 13, tá? Atos capítulo 1, versículo 3 diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que fizessem o que, gente? Esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E o versículo 13 diz assim, o 12 e o 13, ó, 12 e 13. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, ou Oliveiras, que fica distante daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Amém? Digam graças a Deus. Que Deus nos ilumine, amém, meus irmãos? Você pode sentar aí. Então veja que interessante, irmãos, eu estava pensando ontem sobre as muitas promessas de Deus para nós. São muitas, é ou não é? Não sei, aí diz o pessoal que tem mais de 8.000. Eu acredito que é mais do que isso, porque em 1 Coríntios 1:20, a Bíblia diz que todas quantas são as promessas de Deus em Cristo, nele o sim e o amém. Então Deus tem muitas promessas, meus irmãos, feitas a nós, bem mais do que 8.000, né? E todas quantas há em Cristo, né? Deus fez em Cristo, tem o sim, tem o amém. Às vezes tem promessas que não estão na Bíblia, mas que Deus fala ao coração da gente. Tem coisas que o Espírito Santo põe no nosso coração, e aquilo se torna uma promessa para a gente, amém, pessoal? Não é necessariamente aquilo que está escrito,
mas aquilo que o Espírito Santo inspira também, sugestiona, né? Você sente aquele impulso de Deus, sente aquela direção de Deus na vida, aquilo se torna uma promessa para você também, em nome de Jesus. Eu sempre conto aos irmãos que muitos anos atrás, ainda morando lá em Pelotas, e eu indo para o trabalho um dia, e no meio do caminho Deus pôs no meu coração essa região da Serra Gaúcha aqui, mostrou esse lugar para mim, disse: vai para lá. Muitos anos atrás, cheguei em casa, isso foi uma coisa do Espírito Santo, isso não está escrito na Bíblia, não está escrito. Cheguei em casa e contei. A Bruna, pequenininha, 3 ou 4 anos talvez, ou menos, pegou um mapa do Rio Grande do Sul e desenhou 495 municípios tem no Rio Grande do Sul. E ela pintou o município de Bento Gonçalves. Ela pintou. Foi a primeira cidade que eu fui 2 anos depois para pastorear. Né? Aquelas coisas que vêm do Espírito. E que aquilo se tornou uma promessa para mim e Deus cumpriu na minha vida, em nome de Jesus. Então, há muitas promessas de Deus, bem mais de 8.000. E em 1 Coríntios 1:20 diz isso: tantas quantas são as promessas de Deus em Cristo, nele o sim e o amém. Há muitas coisas escritas e outras que o Espírito Santo vai botando dentro da gente, vai enchendo a gente de esperança em nome de Jesus, amém? E o apóstolo Lucas aqui, o evangelista Lucas, ele escreveu, meus irmãos, o livro de Atos, e ele diz aqui nos versículos que a gente leu no 3, no 4 e no 5, que Jesus, depois da sua ressurreição, apareceu por 40 dias aos apóstolos. Está escrito aí no versículo 3, né? Por 40 dias, Jesus ficou aparecendo para eles, comendo com eles, entrando na casa de repente, né? E mostrando para eles muitos sinais e maravilhas, dando provas de que ele havia ressuscitado realmente. Diz a Bíblia que numa ocasião ele apareceu e os discípulos estavam até tomando banho, já tinham meio que voltado às atividades dele, e Jesus disse: olha, lança a rede na direita, e voltaram com peixe, e Jesus estava na praia já com fogo e o pão esperando eles. Muitas vezes Jesus apareceu, e aí Jesus outra vez diz para eles, depois de 40 dias andando com eles, depois de ressuscitado, amém pessoal? Pois que ele havia ressuscitado, 40 dias andando com os discípulos, Jesus aparece e faz uma promessa para eles, mais uma, de tantas, mas eu creio que esta é a maior de todas, pessoal, porque ele diz no versículo 4 e 5, né? Ele diz assim: comendo com eles 40 dias, né? Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que fizesse o que, gente? Esperassem. Diga para o vizinho: esperar, né? A promessa do Pai, a promessa do Pai, a maior de todas as promessas de Deus, de que Deus mesmo moraria em nós, de que o Espírito Santo encheria cada um de nós em nome de Jesus. Coisa que no Velho Testamento nunca aconteceu. No Velho Testamento, o rei tinha o Espírito, o sacerdote tinha, o profeta tinha, mas no Novo Testamento, Deus disse que todo crente teria em nome de Jesus. Toda pessoa seria cheia do Espírito Santo. E aí a Bíblia diz que Jesus, nesses momentos que andava com ele, disse: olha, com eles, esperem a promessa do meu Pai, esperem em Jerusalém. Tinha se passado 40 dias, 40 dias. O que os discípulos fizeram então? No versículo 12 diz assim: então, terminados os 40 dias, voltaram para Jerusalém, no Monte das Oliveiras, que fica distante com uma jornada de um sábado, e diz no versículo 13: e quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram, e ficaram em oração, buscando a Deus, adorando a Deus, esperando que se cumprisse essa promessa. Amém, gente? Agora nós vamos ter que fazer um exercício de matemática aqui, amém? Porque a Bíblia diz que aqui se cumpriu quando desceu o Espírito Santo. Você pode ler comigo no capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó: ao cumprir-se o dia de quê? De que, gente? Pentecostes.
Pentecostes quer dizer 50. Amém? 50. Então veja, 50 dias, menos 40 que Jesus andou com eles, quantos dias eles ficaram no cenáculo? Está no verso 10. 10 dias. Então Jesus disse assim, pessoal, lá em Jerusalém, não saiam de lá sem primeiro receber a promessa do meu Pai, o Espírito Santo. E eles voltaram para Jerusalém, entraram no cenáculo, um lugar como esse aqui, e ficaram 10 dias esperando. 10 dias fazendo, orando. Essa promessa de Deus, a maior de todas as promessas em nome de Jesus. E aí isso Deus pôs no meu coração ontem, porque a gente diria assim, puxa, 10 dias, passa ligeiro. Mas eu queria lhe mostrar, meus irmãos, que esses 10 dias podem ser um tempo muito angustioso para algumas pessoas. E para esse grupo aqui certamente foi. Pensa 10 dias convivendo juntos, 10 dias convivendo com o apóstolo Pedro, todo inconstante, 10 dias convivendo com Tomé, incrédulo. Não deve ter sido fácil esperar a promessa de Deus. Como também não é fácil para nós hoje esperar que Deus cumpra aquilo que Ele tem falado na nossa vida. Para eles foi um pouco mais fácil, porque aquela igreja lá do início tinha uma coisa chamada unidade. Eram muito unidos. Uma coisa que às vezes nos falta nos dias de hoje. Unidade. Vocês concordam, pessoal? Às vezes nos falta mais unidade, união, mais relacionamento, comunhão. E é por isso que às vezes 10 dias para nós pode se tornar uma eternidade, gente. Pode nos fazer não ter essa paciência de esperar. E por isso eu queria falar disso hoje. Por isso muitos crentes, muitas pessoas não têm recebido as promessas de Deus na vida. Não só a promessa do Espírito Santo, que é a mais importante, mas as promessas de Deus que são inúmeras. Coisas que Deus falou ao seu coração lá atrás, lá no início, lá talvez no dia da conversão, no dia, meus irmãos, que você foi resgatado para Jesus, coisas que o Espírito Santo pôs e que talvez não se realizaram, por essa falta de esperar, por essa falta de unidade, por essa falta de confiar em Deus e de perseverar. Diz a Bíblia aí, 10 dias no cenáculo eles entraram, e ali no versículo 14 diz, e todos estes faziam o que, meu gente? 120 pessoas, né? O que eles faziam? Perseveravam em que, meus irmãos? Em oração. Então eu queria, daí a gente entender e tirar algumas lições para a nossa vida, em nome de Jesus. O que fez a diferença naquele tempo? Já falei uma delas, a unidade, né? Que é diferente de hoje. Mas algumas coisas que eles fizeram também, que eu acredito que nós precisamos fazer para receber as promessas de Deus também. Esses discípulos aqui tiveram algumas atitudes para esperar essa promessa, atitudes que nós também precisamos ter, para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Seja a promessa do Espírito Santo, ou seja aquelas que Deus falou ao nosso coração, em nome de Jesus. E eu tive que esperar 2 anos a minha promessa. E cada um de nós tem que ter essa paciência de esperar também o que Deus tem falado. Amém, meus irmãos? Digam graças a Deus. Você quer anotar aí? Eu vou lhe dizer. Primeira coisa que eu acredito ser necessário, indispensável, para que as promessas se cumpram, é uma palavrinha bem simples, se chama obediência. Quando Jesus disse, fique em Jerusalém, eles fizeram o que, gente? Ficaram em Jerusalém. Entraram para dentro de casa, se encerraram dentro do templo. Pensa se passar alguém aqui na frente e souber que a gente está 10 dias aqui dentro. Vão dizer, são loucos. Tão doidos esses caras aí. 10 dias dentro da igreja, o que estão fazendo aí?
10 dias se encerraram e oraram. Sabe, gente, obediência. Obediência não é mandamento, é um princípio. É diferente. Não é um mandamento, você tem que obedecer. Você sabe que quem obedece forçado, ele está só cumprindo a lei. Às vezes ele não faz de boa vontade. Ele faz porque é obrigado. Tu é obrigado, é uma obediência, é uma coisa quase que militar. Mas a Bíblia, a ideia da Bíblia de obediência é um princípio. Eu obedeço voluntariamente em nome de Jesus. O próprio Senhor Jesus fez isso, amém, pessoal? O que a Bíblia diz? Que ele podia não ter ido para a cruz. Ele disse: Pai, só passa de mim esse cálice. Mas a Bíblia diz que ele foi obediente e obediente até a morte de cruz. O próprio Senhor Jesus quis morrer. Ninguém matou ele. Não foi o Pilatos que matou, nem os judeus. A Bíblia diz que ele quis morrer por nós. Que ele quis dar a vida dele. É uma obediência voluntária em nome de Jesus. Muitas promessas não se cumprem na nossa vida porque falta obediência, gente. Uma obediência voluntária a Deus, sabe? Aquele negócio de dizer assim: eu quero fazer o que Deus quer em nome de Jesus. Eu quero obedecer a Deus. Quando a gente se dispõe a isso, as coisas vão se cumprindo na nossa vida em nome de Jesus, pessoal. Eu sempre digo, a obediência traz a bênção. Deuteronômio 28:2, né? Que se obedecermos, todas essas coisas, as bênçãos nos alcançarão, diz lá. Quando a gente obedece, só tem o trabalho de olhar para trás e ver quantas coisas boas aconteceram por causa da obediência. As promessas não se cumprem sem obediência à palavra de Deus. As promessas não se cumprem, meus irmãos, se a gente não perseverar em oração. Você tem que perseverar em cima daquilo que você crê, em cima daquilo que Deus falou no seu coração, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quem tem uma promessa assim? Pastor, eu tenho uma que não está na Bíblia, mas está no meu coração. Levanta a mão assim, não tenha vergonha, né? Aquilo assim que Deus põe no nosso coração. Coisas que Deus fala pessoais, né? Às vezes uma promessa profissional, uma promessa quanto à vida sentimental. São muitas coisas que Deus fala com a gente e Ele faz. O Espírito Santo fala. Meus irmãos, nós ouvimos lá o testemunho do irmão Júlio, desde pequenininho criado na igreja, desde pequenininho, os irmãos estavam lá ouvindo, né? Mas a vaidade, o dinheiro, outras coisas foram afastando ele da igreja. E ele, quantas promessas ele tinha de Deus, né? Agora está aí voltou, quando estava bem de novo, saiu de novo, quando estava bem de novo, saiu de novo, agora ele disse que é para valer, mas aí já são 63 anos de idade, aí só misericórdia do Senhor, só misericórdia de Deus. A juventude passou, os anos foram, as promessas estão lá, na prateleira de Deus. Será que vão se cumprir ainda? Só o Senhor sabe. Amém, gente? Então, perseverar em oração, a gente precisa, senão a promessa não vem. O Espírito Santo não viria se eles não orassem. Hoje as pessoas oram tanto por avivamento. O avivamento que eu vejo às vezes em alguns lugares é patético até. O avivamento é cair, é gritar, é apagar as luzes da igreja, todo mundo sei lá o quê. É um avivamento que não conheço. O avivamento que a Bíblia diz é orar, se encerrar e buscar Deus por 10 dias. 10 dias, orando, buscando em obediência à palavra de Deus em nome de Jesus. Aí vem avivamento. Você quer experimentar um avivamento? Irmão, experimenta tirar um dia para Deus. Experimenta dizer, eu vou 10 dias na igreja orar. Experimenta jejuar. Experimenta buscar Deus. Lê a tua Bíblia. Você vai ser avivado em nome de Jesus. Vai ou não vai, pessoal? Seu coração vai ferver. Vai aquecer. Vai borbulhar em nome de Jesus. Isso é avivamento. Pessoal, avivamento pessoal.
você fica cheio de Deus. Pode todo mundo na tua volta estar morno ou morto, mas você está cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Isso é avivamento. Então diz a Bíblia que eles perseveravam em oração. Que mais, gente? Uma terceira lição daí, buscar incessantemente a Deus. Hoje as pessoas não buscam a Deus, por isso que as promessas não se cumprem na vida da maioria das pessoas. Por isso que a gente vê um bocado de crente frustrado, decepcionado, querendo tirar a vida, crente suicida. Quanto crente se suicidando, meu irmão? Tirando a própria vida. Coisa que só Deus tem o direito de fazer. Ele deu, Ele tira. Né? Ele deu, Ele tira. Eu nunca estudei direito, mas eu sei pelo menos dos princípios do direito, uma faculdade de direito. Uma das primeiras lições que a pessoa faz lá, não sei se algum dos irmãos estudou aqui ou faz direito, é o direito à vida. Primeiro ordem, o primeiro observação é o direito à vida. Todos temos direito à vida em nome de Jesus. Mas às vezes a pessoa, por não buscar a Deus, acaba ficando angustiado, deprimido. Buscar a Deus incessantemente, continuamente, meus irmãos. Isaías 55:11. Buscai o Senhor enquanto, como é que a gente se pode achar? Invocai-o enquanto está perto. Meu irmão, nós precisamos buscar a Deus, gente. Buscar a Deus de todo o nosso coração. Por isso que às vezes a igreja sofre, por isso que às vezes as pessoas sofrem, por isso que às vezes nossa família é atacada, às vezes a gente perde, toma baque, toma prejuízo, o diabo arrebenta, tripudia sobre nós, porque às vezes nós não buscamos a Deus, meus irmãos. Sabe? Eu queria que alguém orasse por mim, que alguém mais ungido, que o pastor ungido. O pastor faz o que pode, mas cada um tem que fazer a sua parte em nome de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, olha, eu queria que você lesse isso comigo. Apocalipse 22 é uma coisa tremenda sobre isso, sobre buscar a Deus. Apocalipse 22, versículo 17. Fiz um esboço dessa mensagem aqui para um outro dia. O Espírito e a noiva dizem o que, gente? Vem. Quem é a noiva? Diga para o irmão, é você. Você que é a noiva. O Espírito e a noiva dizem, vem. Olha, um convite de Deus. Vem logo. E depois, aquele que ouve, diga o que, gente? Vem. Quem é que ouve? Nós. Vem logo. Um convite de Deus, pessoal. Aquele que tem o que, gente? Sede. Venha. Está com sede? Vamos buscar Deus. E ele diz, e quem quiser, receba de graça da água da vida. Aleluia. Um convite de Deus, vem. O Espírito está dizendo, vem logo, cara. A noiva, a igreja, vem. E quem ouve, olha, eu ouvi que Deus está chamando, vem também, vem, chama todo mundo. A gente começa a chamar todo mundo para buscar Deus, porque nosso coração está cheio de Deus. Se a gente buscar Deus, irmãos, em nome de Jesus, as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. Mas nós temos que buscar a Deus. Buscar com vontade, com sede. Sabe, ter sede mesmo. Aquela sede assim, Senhor, eu não vou te largar, em nome de Jesus. Eu não vou te deixar, Jesus. Aconteça o que acontecer, eu vou buscar o Senhor. Às vezes acontece coisa na nossa vida que a gente diz, eu vou parar. Não acontece, pessoal? Eu vou deixar de ir na igreja, eu vou parar de ser dizimista, eu vou parar de ler a Bíblia, eu vou parar de orar, porque o diabo trabalha assim. Trabalha, gente, assim. Sabe? Você fica desanimado, fica para baixo, meu Deus, não anda. Deus prometeu, mas não cumpre, não acontece. E a pessoa para de buscar Deus. Sabe, tenha sede, busque
Todo mundo está convidando a gente, o Espírito está dizendo vem, a igreja vem, quem ouve vem, vem logo, vem buscar Deus, busque o Senhor enquanto você pode achar, meu irmão, porque um dia talvez não se possa achar o Senhor mais, talvez um dia, sabe, talvez um dia Deus não se volte mais para nós, talvez um dia Deus deu tanta oportunidade para aquela pessoa que ela talvez não tenha uma outra. Vamos buscar o Senhor em nome de Jesus, amém? Tenha paciência e não impaciência. Olha o que diz aí no versículo, nós lemos, né? No versículo 4, né? Ficar em Jerusalém e que esperassem a promessa. Esperar, sabe, ter paciência e não ser impaciente. Quantos crentes hoje tomam decisões precipitadas, meus irmãos, baseados na conveniência humana. Às vezes é mais conveniente para mim, eu faço. É mais conveniente, eu vou por aquele caminho. Mas eu tenho que tomar decisões baseadas na vontade de Deus em nome de Jesus. Para a minha vida, não na minha conveniência. Ora, já pensou, gente, se a gente fosse buscar só o que é conveniente para nós? Meu Deus, talvez a gente nem estivesse aqui. O mais conveniente seria a gente se reunir aqui 10 da manhã, seria se reunir uma vez por mês para ceia, né? Que hora fica bom para o senhor, irmão? Ah, pastor, para mim 12:00 tá bom assim. Que hora fica bom para ti? Ah, pastor, para mim às 16:00 seria o ideal, né? Se a gente for buscar só o conveniente, não vai. E a gente toma decisão assim na vida às vezes. Ah, é mais conveniente para mim morar aqui, é mais conveniente para mim fazer isso, é mais conveniente para mim, né? E a gente toma decisões assim. Provérbios 19:2 diz o quê? Peca o que é precipitado. Não se precipite, meus irmãos. Tenha paciência, né? Esperar é uma coisa que a gente precisa aprender. 10 dias. Há 10 dias eu espero. Espera mesmo? Se fosse a namorada, né? Olha, daqui a 10 dias eu te mando um recado. Primeiro dia o sujeito está desesperado já. Né? Primeiro dia está desesperado. Desesperada a pessoa. Porque não espera. Eu lembro que eu fiquei 2 meses longe de casa, em virtude das funções da igreja, uma vez, 2 meses. No segundo dia minha esposa me ligou, pô, que saudade. Segundo dia, eu fiquei imaginando, quando chegar 2 meses, não sei como é que ela vai estar morrendo. Vai ter que internar. E era recíproca a saudade, mas não está ligando, né? A Bruna tinha até febre. A minha esposa ligava, a Bruna está com febre, está doente. O que tem? Saudade. 2 meses sem ir em casa eu fiquei. 400 quilômetros de distância. Então 10 dias pode parecer, não, eu aguento, pastor. Não aguenta não, às vezes você começa a ficar impaciente. E começa a murmurar. E começa a se queixar da vida. E fica impaciente. E perde a promessa. E perde a bênção. Sim ou não, pessoal? Acontece isso ou não? Toma uma decisão precipitada. E aí o reflexo disso, né? O reflexo de decisão precipitada. O reflexo da gente tomar decisão baseado na conveniência humana, no nosso bem-estar, e não no bem-estar do outro ou segundo a vontade de Deus. Baseado na minha conveniência. O reflexo disso às vezes muitos crentes abandonando a Deus, frustrados, porque a promessa, Deus falou, mas não aconteceu. É o reflexo, né? O reflexo é muitos crentes imediatistas, né? Eu quero para amanhã, se não for para amanhã, se Deus não fizer agora, eu largo Jesus. Muita gente é assim. As pessoas hoje são imediatistas, elas querem para já. Elas leem aquele salmo que diz que Ele é o Deus de já, e elas querem para já. Salmo 68, né? Ele é o Deus de já. 67, acho que é o Deus de já. Aí não, Deus tem que fazer agora. E ela se torna impaciente. E assim vai.
reflexo disso, né, de não buscar Deus, meu irmão, de ser impaciente, né, o reflexo disso é isso aí, né, é relacionamento superficial. Olha como as pessoas se relacionam mal hoje, gente. Como nossos relacionamentos são muito superficiais. É ou não é verdade? Aquelas amizades assim, né, duradouras, aquela coisa honesta, sincera, verdadeira, de amigo mesmo. Como está em falta isso no nosso mundo? E isso se reflete depois no casamento. Duas pessoas superficiais se casam, que casamento vai ser aquele, gente? Superficial. Superficial. E assim vai. Há muitos reflexos, né? Falta de temor a Deus, né? Irreverência. Nunca se viu tanta falta de temor, meus irmãos. Essa é uma coisa que me preocupa assim como pastor, né? É a falta de reverência com as coisas de Deus, sabe, irmãos? Aquele temor a Deus, aquela santidade, aquela coisa assim que a gente treme diante do Senhor, ou diante das coisas de Deus. A reverência pelo que é santo, pelo que é sagrado, pelas pessoas de Deus, pelas coisas de Deus. Em nome de Jesus, irmãos. Você não percebe que falta um pouco disso, sim ou não? Um pouco de reverência, né? Para com as pessoas de Deus. Às vezes eu vejo, né? Cada coisa assim, alguns até se desbocam a falar cada bobagem, cada besteira. E a gente vê muito, né? Então, falta aquela reverência, irmão. Isso é sinal. Isso é sinal de que a pessoa não está impaciente. A irreverência é resultado da impaciência. A rebeldia é resultado da impaciência. O exemplo mais claro da Bíblia é Saul. Samuel disse assim para ele: Saul, espera 7 dias e eu vou fazer um sacrifício contigo. Olha, já diminuiu 7, aqui é 10 dias. Os apóstolos tiveram que esperar 10 dias pelo Espírito Santo. O Saul tinha que esperar 7 dias pelo profeta. Pergunta se o Saul esperou. Não esperou. Quando ele viu que o povo estava meio assim, Saul disse: deixa que eu faça sacrifício, deixa que eu vou fazer oferenda a Deus. Está lá, 1 Samuel, capítulo 9, 10, lá, acho que é. Diz isso, que o Saul se precipitou. E por causa dessa precipitação dele, da impaciência dele, a Bíblia diz que ele perdeu o reino, perdeu a família, perdeu o trono, perdeu muitas coisas. A impaciência, 7 dias. Diga para o seu vizinho, 10 dias, diga para ele. 10 dias, amor. 10 dias de paciência, né, para esperar a Deus. Olha, eu estou falando aqui em nome do Senhor Jesus, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. 10 dias vocês vão receber o Espírito Santo. Aqueles caras lá aguentaram. 120 pessoas trancadas no cenáculo. Mas porque havia neles unidade, porque recém Jesus havia manifestado a eles. Mas nos dias de hoje é um pouco mais difícil isso. 10 dias, né? Então o reflexo disso é isso: falta de temor, falta de comunhão, e por aí vai. Muitos, né, perdem as promessas por causa disso, irmãos. Não só a promessa do Espírito. Quanta gente que está na igreja não é batizada no Espírito Santo ainda? Por que será que não recebeu essa promessa? Se foi dada há 2000 anos atrás. Por que a pessoa não é cheia do Espírito Santo ainda? Será que ela não está faltando para ela buscar a Deus? Será que ela não é irreverente? Será que ela não é um pouco rebelde no coração? Porque tem 2 tipos de rebeldia, né? A rebeldia conhecida e a rebeldia hipócrita. É aquela que a pessoa não aparenta a rebeldia lá, ela finge, né? Tá tudo bem, mas não está tudo bem. Por dentro a pessoa é rebelde. E há aquela sincera que todo mundo sabe: esse é o rebelde. Esse é o irmão, né, rebelde. Tem essas coisas, essa irreverência para com Deus. Sabe, meus irmãos? Falta de unidade, né? Insubmissão. Nunca se viu tanta insubmissão, meus irmãos. Não só no mundo eclesiástico, mas no mundo político, né? Olha como as pessoas não se submetem mais às autoridades, né?
há uma submissão tremenda. E se você ler a Bíblia aqui comigo um pouquinho, ó, 1 Pedro 2,13, olha que alerta a Bíblia faz. Ó. Eu estou falando por que a gente não recebe as promessas, amém, gente? Diga graças a Deus. Pastor, Deus prometeu, mas por que não cumpriu? Bom, vamos ver. 1 Pedro 2, versículo 13, diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana. Olha, gente, toda instituição humana. Quais são as instituições humanas? O governo, outras instituições que tem por aí. O casamento é uma instituição humana, mas ela é divina também. Ela foi feita por Deus. É uma instituição humana, mas também divina, espiritual. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ela, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, ó, nós somos livres, pessoal, livres, né? Não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, aleluia, diga glória a Deus, irmãos. Não vamos usar a nossa liberdade para pretexto, né? Para maldade, para malícia, vamos ser servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao Rei, em nome de Jesus. Então muitas das promessas hoje se dão por insubmissão, gente, por insubmissão, sabe? Seja quem quer que seja, qualquer tipo de autoridade, as pessoas perdem a bênção de Deus. Os discípulos, Jesus disse: vocês querem ser cheios do Espírito Santo? Esperem a promessa do Pai. E eles então obedientemente entraram para o cenáculo, se trancaram 10 dias e ficaram lá, em obediência, em oração, buscando a Deus, reverentes e não irreverentes, tementes, né? Meus irmãos, buscando ao Senhor, pacientes e não pacientes, até que chegasse, submissos à vontade de Cristo, à palavra de Cristo, e não insubmissos, submissos a Deus, sabe? Meus irmãos, unidos, amém, gente? Diga glória a Deus. Assim vem a promessa de Deus sobre nós, assim as coisas acontecem. Por que às vezes não acontecem muitas coisas? Por que muitos crentes ficam frustrados, decepcionados, e a consequência é abandonar Jesus? Eu acho muito engraçado isso, sabe, irmãos? Que ninguém diz quando se frustra com o mundo, ninguém sai do mundo. Quando se frustra com o Internacional, ninguém deixa de torcer para o Internacional. Se frustra com Caxias, com Juventude, ninguém deixa de torcer. Mas com Jesus as pessoas se decepcionam, né? E largam Jesus, né? É impressionante isso aí, gente. Pô, não deu certo, vamos buscar Deus, mais em nome de Jesus. O mundo está toda hora nos decepcionando e a gente não sai do mundo. Pergunta para alguém se quer sair do mundo. Não, está tão boa a vida aqui, capaz, pastor. Tomara que Jesus até demore para voltar, que está tão bom. Agora que o negócio está indo bem, agora que eu estou dando certo, agora que eu estou tranquilo na vida. Em nome de Jesus, meus irmãos. Deus tem promessas para a gente, amém? Muitas promessas. A maior delas Ele cumpriu, o Espírito Santo derramou sobre a igreja. Mas quem sabe até hoje tem gente que não recebeu. Se a gente lê esse texto aqui, vocês leram, quantas pessoas tinha naquela reunião, trancada dentro de casa? 120. Mas aí você lê mais adiante um pouquinho, lá em 1 diz a Bíblia que 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Cadê eles? Por que eles não receberam o Espírito Santo também? Talvez receberam depois, né? Mas essa promessa aqui, naquele dia, perderam. Naquele dia, passou para eles. Passou batido. De 500, ficou 120. Fora as multidões que seguiam Jesus, cadê eles? Por que não receberam essa promessa também?
Quanta gente que tem promessa, gente. Tem promessa, Deus falou com ele, tem algo no coração que Deus pôs, mas a pessoa se esqueceu dessas observâncias aqui. Obediência, submissão, buscar a Deus, oração, sabe, gente? A gente precisa disso. Paciência, reverência, temor. Essas coisas roubam as promessas. Ou se não roubam, adiam. Porque sabe que Deus é bom, amém, gente? Sim ou não? Deus é bom e justo. E o que promete, Ele cumpre. Muitas vezes Ele adia as coisas porque diz, não está na hora, não é o momento, a pessoa não está bem, vai adiando, vai adiando. Só que às vezes adia e fica tarde demais. E a gente não tem mais tempo para buscar Deus. Às vezes não temos mais vigor, gente, vigor físico, né? Saúde. Não temos mais tempo. E a gente diz, puxa vida, por que eu não obedeci a Deus lá atrás? É ruim a gente chegar no fim da vida e se dar conta disso. Amém, meus irmãos? Peça para Deus te ajudar em nome de Jesus, né? São tantas as promessas de Deus. Para encerrar, e a gente orar, vou pedir para o Daniel deixar na tela, 2 Coríntios 1:20, em nome de Jesus. Tantas quantas são as promessas de Deus, todas elas em Cristo têm o sim, e nele tem também o amém, em nome de Jesus. 2 Coríntios 1:20, e a gente vai adorar a Deus, amém? Porque todas quantas promessas há de Deus. Então tem as promessas escritas, mas tem aquelas que o Espírito põe aqui dentro. Você dobra o joelho e Deus fala contigo, vou fazer isso. São nele, em Jesus, o sim, tem a aprovação de Jesus, e por ele também tem, ou seja, assim seja, para a glória de Deus por nós. Deus quer ser glorificado em nós, pessoal, em nome de Jesus. Há muitas coisas que Ele tem falado. Nos cultos aqui, certamente Deus fala com a gente, amém, pessoal? Você lendo a sua Bíblia, certamente Deus fala coisas, mas às vezes falta para você esse se encerrar no cenáculo, sabe? Estou até com vontade de fazer uma campanha aqui na igreja, 10 dias no cenáculo. Você vinha orar aqui 10 dias na igreja. Ontem de noite estava pilhado para fazer isso aí. Pilhado pelo Espírito Santo. 10 dias para a gente orar. Não precisa se encerrar, mas buscar Deus. Ou você fazer no seu quarto, né? Pastor, vou me encerrar 10 dias no meu quarto. Quem vai entrar lá? Orar tantas horas por dia, ler a Bíblia. 10 dias seria bom, né, gente? Sim ou não? Você faria ou não faria? 10 dias no seu cenáculo de oração. Que Deus derrame a promessa dele. Que nesse caso da Bíblia foi o Espírito, não é a promessa. Mas que no nosso caso pode ser outras coisas também. Que estão por acontecer, que estão por vir.
Amém.